Afinal de contas, só se fala no final do ano, e final de ano combina com praia, né? Com reunião de família, com a reunião da empresa, e também já é o preparativo para o verão. Mas aí, resultado, né? Fica a turma encabulada, com cada camisão larga, né? Cobrindo a barriga, não dá mergulho na piscina, inventa 1000 desculpas para não colocar roupa de banho e se expor publicamente. Por quê? Porque está com seus corpos, né, ali meio fora de forma, mas porque come mal, é sedentário, né, não faz um trabalho específico. Para falar sobre nutrição saudável, como se alimentar bem no verão, estamos recebendo a nutricionista Alessandra Lopes, ela que deu jeito em alguns casos bem difíceis, viu? Aqui que a gente conhece da empresa e vem exatamente trazer essa boa nova. Doutora Alessandra, seja bem-vinda aqui ao Jornal da Mix. Claro que a gente não pode culpabilizar as pessoas apenas por estarem fora de forma. Existem questões genéticas que muitas vezes são levantadas aí nas consultas. Mas a má alimentação contribui bastante para esse momento, né? Fora de forma, barrigas estufadas, tudo isso tem a ver, né? Muito bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Então, verdade, né? Nós precisamos cuidar da alimentação, da hidratação durante todo o ano para não chegar no final do ano nesse desespero, né, Marcos? Porque realmente, final do ano, as pessoas ficam desesperadas. Forçando a barra. O que você diria, Alessandra, para alguém que está realmente... A gente começa nesse período a ver os projetos, né? Projeto Verão, Projeto Infinito, Projeto Fitness. O que você diria para as pessoas que realmente estão tão determinadas a entrar num projeto desse de 120 dias, 160 dias? Isso funciona? O que priorizar nesse período? E qual erro não cometer? Definitivamente não, né? A gente precisa mudar o estilo de vida. É uma reeducação alimentar que não funciona em períodos curtos e muito restritos. Porque geralmente esses processos muito restritos causam um efeito rebote. Depois que você para aquela restrição severa, você recupera tudo, você faz um acúmulo maior de gordura no seu organismo, porque você fez uma coisa temporária, você não mudou seu estilo de vida para colher os frutos de uma mudança de estilo de vida. Atividade física, alimentação adequada, isso é necessário durante todo o ano. Lógico que muita gente usa como pontapé inicial um desafio desse, né? Um estímulo. Isso serve como um estímulo, mas precisa dar continuidade a ele. Não pode ser só por um período e nem tão restrito. Tem que ter vida longa, né? Só ali durante a moda não funciona. Agora, Alessandra, você deve ser vítima também, se é usuária de rede social. Tem muita proposta de fórmula milagrosa lá, desde chazinho, tá certo? Comprimidozinho, coisas ali rápidas para você encontrar o chamado corpo ideal. Tem que ter cuidado com isso. Bastante cuidado. Os chás, eles são bons até certo ponto. Eles podem ser tóxicos ao nosso corpo, né? Eles podem intoxicar nosso fígado. Não vai, aparecem pacientes com problemas de fígado grave no consultório e muitas vezes é por um chá, por uma garrafada, como eles chamam, e coisas que vão prejudicando porque são utilizadas de maneira errônea. Então, não existe milagre, Marcos, não existe milagre. A gente realmente tem que fazer a mudança de estilo de vida e um chazinho, uma fórmula mágica vai funcionar como um coadjuvante num quadro geral. O quadro geral precisa ser mudado, a hidratação é necessária, atividade física e mudança no estilo de vida. Os fast foods, eles vêm para prejudicar muito nossa saúde, porque eles são riquíssimos em sódio, gordura, então é uma alimentação que não nutre. Né? São calorias vazias que vêm só dando excesso de energia que vira gordura. Então, realmente, a base alimentar precisa ser frutas, verduras, carnes magras, para se sustentar para uma vida saudável. Pronto, já que entramos nessa seara dos alimentos, que alimentos incluir na dieta para manter o nosso corpo mais saudável, menos inflamado, mais desintoxicado? Eu brinco muito com os pacientes dizendo que a gente tem que fazer a dieta divina. É tudo que Deus fez. Então, o que o homem ainda não colocou a mão, dá certo a gente consumir. Como eu havia falado antes, frutas, verduras, raízes, proteína de preferência branca,
Tudo isso vai ajudar bastante na manutenção de um corpo saudável. Qualquer fruta? Qualquer fruta, se não tiver o comprometimento do pâncreas, né? Não for um paciente diabético, porque as frutas também têm carboidrato e algumas delas têm um índice bem alto de carboidrato. Então, precisa ser controlada algumas frutas caso tenha a diabetes instalada, né? Descompensada. O normal do contato com o nutricionista é também contar com esse apoio clínico, porque aí você falou do diabetes, então é fundamental que a pessoa saiba que já tem ou não esse problema. Aí precisaria ter uma consulta com um clínico, é isso? Com certeza. A base alimentar, quando ela é realizada de maneira adequada, ela impede muitas doenças. Então, muitos pacientes vêm encaminhados dos endocrinologistas, dos clínicos, de nutrólogos, para que a gente controle a base alimentar e, a partir daí, em conjunto com os médicos, a gente faça o controle da doença. Estamos falando aqui de alimentação adequada para uma vida saudável, que tem que fazer parte do ano inteiro, mas especificamente para o verão. As pessoas que costumam frequentar praias, que costumam se alimentar também nas praias, o que evitar, Alessandra? O que eu não devo de jeito nenhum comer numa praia, por exemplo? Numa praia, a gente tem que ter bastante cuidado com os alimentos crus, pelo risco de contaminação, né? A gente tem uma bactéria bem famosa aí que atinge muitas pessoas na praia, que é a salmonela. A salmonela, ela tá no frango meio cru, no ovo meio cru. Tem muitas bactérias também que estão em sucos, né? Que não levam temperatura. Aquele queijinho, às vezes, mal assado ali que vai passando. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com os alimentos crus. Na praia, o que eu deixo de dica é utilizar sempre alimentos bem cozidos. Agora, um detalhe importante e que está tomando conta, né, da juventude é os sanduíches e principalmente a presença dos embutidos, né? Mortadela, aquela conserva em lata, salsicha. Até que ponto isso de fato contribui para a obesidade, além de não ter nutriente algum também, né? Como se fala. Isso, os sanduíches, eles têm vários problemas correlacionados não apenas à obesidade. Um dos principais problemas é o risco do câncer, por ter substâncias altamente perigosas em embutidos industrializados que podem também levar a um erro celular, que é o câncer, né? Então, o excesso da pressão arterial se dá pelos embutidos, o acúmulo de energia que vira gordura se dá pelos sanduíches e todos os compostos que tem nele, como o excesso de carboidrato. Então, essa alimentação rápida que a gente chama, né, tanto dos embutidos quanto dos sanduíches, elas só têm prejuízos. Comer fora de hora engorda? Eu falo isso porque há uma tendência das pessoas comerem após as 22 horas. Aí vão dormir entre 11h30 e meia-noite. Aí acorda cedo. Aí não está com fome. Ou até come, mas também já começa o dia comendo coisa que não combina com a saúde. Como é que funciona essa questão da alimentação noturna? Causa o acúmulo de gordura também, né? Imagine, você vai se alimentar, muitas vezes em uma grande refeição, uma alimentação hipercalórica, né? Cheia de gordura, e você vai dormir. O que é que o teu corpo entende? Que você abasteceu o tanque, né? E vai seguir viagem, mas não, você dorme. Então, quando você dorme, aquele excesso de combustível, o seu corpo vai armazenar como gordura, entendendo que você vai precisar em algum momento. Só que a gente gasta muito menos gordura do que consome. Então, vão se depositando ali nos maiores depósitos, abdômen, costa, região inferior de braço, perna, e vai ser um acúmulo de gordura. E, Alessandra, o que você diria para quem está buscando ali o corpo em forma para o verão, ficar melhor, né, apresentável para o verão? O que você diria do jejum intermitente para a perda de peso? Gosto bastante do jejum intermitente, porém ele tem um certo limite, né? O pâncreas, ele entende que a gente pode ficar tantas horas em jejum, porém quando a gente excede isso, ele entende que o corpo está em perigo. Então, ele começa a armazenar também mais açúcar. E o jejum intermitente, ao invés de ajudar, prejudica. Então, tem que ser feito com um profissional qualificado que entenda como funciona o organismo para realizar um jejum intermitente adequado e, principalmente,
principalmente a quebra desse jejum. Mas o jejum intermitente também não adianta fazer se não quebrar com um alimento adequado. Tem tudo isso. Você pode perder todas as horas que você ficou sem comer. É verdade isso? Exatamente. Pode fazer o inverso, pode fazer o acúmulo. Ao invés de reduzir calorias, você acumula calorias. Olha aí, então não adiantou nada ficar sem comer muito tempo. Decepção ao jejum da Thaís. Ó. Eu faço jejum de 14, de 16 horas. O problema é que às vezes eu não quebro corretamente esse jejum. Tá certo. Ó, há uma questão também, pergunta que chega do ouvinte, é o Fernando. Homens acima dos 40 têm mais dificuldade de perder peso, é isso? Na realidade, ninguém tem mais ou menos dificuldade. Se a gente fosse falar sobre dificuldade, colocaríamos a mulher em primeiro lugar. Mulher foi feita para gerar filhos, então ela tem uma densidade de gordura maior e com o tempo a dificuldade um pouco maior. Mas eu sempre digo isso, quem está determinado a conseguir alguma coisa vai conseguir. Só precisa ter perseverança. Então, homem, mulher, mais novo, mais velho, não vai interferir nesse processo, não. Esses dias eu tive uma paciente que ela passou 10 dias em um processo alimentar de desintoxicação. Ela tem 59 anos e ela perdeu 5,5 kg em 10 dias. Uma mulher, 59 anos, quase uma idosa. Acabe com o fast food, o sanduba, viu, Kel? O sandubão depois da balada. Acabe com isso. Coloque o tênis, viu, Marcos? Correr na praia. Caminhada, não tem segredo, gente. Agora é porque a gente é teimoso. Teimosa e teimoso. Vamos aí, ó. A nutricionista tá aí. A Nutri tá dizendo tudo. Então tem que entrar no ouvido e ficar. E a cerveja, doutor? E a cerveja? Para quem viaja, com as duas por 2 semanas. Sam, viu? Só postando foto na viagem de comida e bebida. Mas quem é que viaja para não comer? Sim, e beber. Aí cerveja beber para o corpo humano. Né? Até porque senão não aproveita a viagem. Também, no outro dia doutora? Tá morto de ressaca, né? Um dos participantes da nossa conversa é meu paciente e eu sempre digo a ele o seguinte: a cerveja vai fazer o efeito baiacu, basta você querer ou não. Gente, vamos evitar o efeito baiacu, por favor. Lembre-se que baiacu é um peixe. Pois é. Você sabe que tem tipo de ouvinte que julga tudo, né? Não. Ele não ouve baiacu a palavra final, só ouve o fim da palavra. Vamos ver. Aí é melhor você dizer que é um peixe. Entendeu? Explique, Marcos. Gente, ó, baiacu é um peixe, tá? Se você pega só o final da palavra, eita, estavam falando não. Aí tá falando do peixe, baiacu, que fica gordinho também. Ó, interessante isso, falar de saúde e lembrar o seguinte, que a estratégia para perda de peso, ela vai, cada caso é um caso. Tá aqui a Nutri falando exatamente sobre isso. Não tem fórmula milagrosa. Ela não vai prometer que se você começa agora, em janeiro, você já vai estar com corpos artísticos, né, para ser exibidos na praia. Não é assim. É uma construção e o seu corpo vai reagindo e se adaptando a essa nova realidade. E há ainda, que a gente não explorou aqui, o caso das pessoas que comem de forma estressante. Não é? O ritmo de vida estressante faz com que ela tenha também uma conduta estressante na hora de se alimentar. Isso tudo é ruim para a perda de peso e, consequentemente, o acúmulo de gordura. Alessandra, palavra final é sua. O que falar para quem está nos ouvindo agora e está querendo tomar aquela decisão de mudar? É possível fazer só ou é fundamental a presença do profissional? O profissional vai lhe ajudar dando estratégias, ferramentas para você atingir seu objetivo, né? Então, deixa o caminho um pouco mais fácil. Porém, o que eu deixo de dica, a primeira coisa é ver a sua hidratação. Quanto você está tomando de água? Uma coisa que eu falo muito, o paciente bem hidratado, ele não confunde sede com fome. Então, aqui mesmo vocês, no local de trabalho de vocês, uma garrafinha de água iria auxiliar bastante nesse processo de fome. Aí eu saí da rádio morrendo de fome. Muitas vezes você saiu morrendo de sede. É isso aí, pessoal. A gente está mostrando aqui, porque quem está assistindo pelo canal de vídeo não está vendo. Mas estamos mostrando, eu e Marcos aqui, ó, as garrafinhas. Agora, a questão é quantas garrafas dessa tomar. Porque muitas vezes a gente trabalha aqui numa temperatura... por exemplo, tô com as mãos geladas, sede nenhuma. E vamos em frente. Eu tô tomando água obrigada. Eu tomo por obrigação, porque sede nenhuma. Eu tô morrendo de frio, não tô com vontade de tomar água.
E eu tenho que tomar por obrigação mesmo. Tem que tomar partindo do princípio que o corpo da gente precisa ser 70% de líquido e 30% de sólido. Então, vamos observar aí que a gente geralmente se alimenta muito mais do que bebe água, né? E a água, ela dá uma sensação de saciedade Dá também. saciedade, controla as taxas e aumenta muito o metabolismo. No meu Instagram, sempre eu dou dicas falando sobre todas essas questões alimentares, né? Como saber quanto de água eu preciso tomar. Então, segue lá no meu Instagram que eu vou deixar essa dica hoje, assim que sair aqui da rádio para vocês. Qual o seu Instagram? @Nutri Alessandra Lopes. Use a Thaís como modelo, aí você... Tá tirando onda Não, de mim. eu não. É por isso Eu que quero quando ver eu saio o- da rádio, a galera fala, Thaís, como é que você aguenta Eu o quero Marcos? ver a Ele pega muito no fórmula. seu Quero pé." ver a fórmula, né? Mas é isso. irmão. A Alessandra Ele Lopes, fica querendo ver se eu tô seguindo o exemplo pra ele seguir também. ela saiu daqui um dia com fome e ainda tinha que apresentar o jornal. Já estava de jejum há não sei quantas horas. Aí quando chegou lá, o assunto era apreensão de comida. Aí as imagens tudo passando assim, Thaís, é comida podre, viu? Não pode ficar olhando, não. Mas é isso, ó. É sempre uma brincadeira, gente. Mas, claro, aquilo que mais nos sacia e que mais nos dá prazer, que é a comida, pode depor contra a nossa saúde. Principalmente do modo como você prepara, do modo como você come e gasta dinheiro. E o detalhe, né? Pais que comem mal influenciam os filhos a comerem mal. Então, se hoje você que está fora de forma, em breve é o seu filho que também vem numa escalada aí de sedentarismo e obesidade, até porque eles são da geração das telas. Eles não brincam nas ruas, nem participam de tantas atividades esportivas como a gente fazia antigamente. Então, calma, paciência, não tem fórmula milagrosa e, como a Alessandra falou, a presença do profissional é quem vai montar as estratégias. Você vai ter com quem conversar especificamente sobre esse assunto, que é cuidar da sua alimentação. Obrigado pela sua presença, volte sempre, até para ver se os seus clientes estão correspondendo aqui e vai ser um prazer, claro, voltar a falar sobre alimentação saudável. Até a próxima! Obrigada, Alessandra. Obrigada, eu que agradeço. 7h44, vamos para um rápido intervalo agora, dar uma